Grandes empresas de tecnologia ficam em um lugar chamado Vale do Silício. Mas você sabe o que é esse vale e por que ele é tão importante? Nesse vídeo você vai conhecer esse polo de tecnologia e empreendedorismo. O Vale do Silício fica na Califórnia, principalmente nas cidades de São Francisco, Berkeley e Palo Alto. Nesse local existem várias grandes empresas de tecnologia que se construíram lá, e também duas universidades muito importantes, como Stanford e Berkeley. E não é só isso, moradores também do local se interessam muito por tecnologia e inovações e também empreendedorismo. Então lá é um local que se conversa bastante sobre esse tema. E também muitos turistas costumam frequentar essa região. Tanto que no Vale do Silício há diferentes nacionalidades. Estima-se que 38% da população que vive lá no Vale do Silício é estrangeira. Esse é um dado de 2018. Como o Vale do Silício se tornou o que ele é hoje? O nome Vale do Silício vem de empresas de computadores que começaram a produzir computadores com chips de silício. Mas tudo começou quando havia uma incessante busca por ouro na região. E as pessoas que não conseguiam achar esse ouro, os imigrantes, eles começaram a empreender para conseguir alguma forma de dinheiro. Então começou essa grande onda de empreendedorismo na região, principalmente depois que a Universidade de Stanford foi fundada, e existia essa grande preocupação do fundador da época de criar um polo de tecnologia na universidade e também que incentivasse o empreendedorismo. Então, com a chegada da Universidade de Stanford e também essa busca por ouro, se criou mais ainda empresas de tecnologia e pessoas que queriam empreender. Com a busca de criar novos equipamentos para a Segunda Guerra Mundial, essa região também se desenvolveu bastante. E também a busca espacial com a Guerra Fria. Então, essa região ela se tornou muito importante no empreendedorismo e também nessas tecnologias. E foi se tornando um local que muito se fala de inovação e de empreendedorismo, que grandes empresas de tecnologia estão nesse local. Mas quais são as empresas que começaram lá e quais são as empresas principais assim que estão lá agora no Vale do Silício? Algumas empresas que foram muito importantes para os computadores existirem e também para os navegadores são HP, Intel, Netscape e Yahoo. E essas empresas elas surgiram lá no Vale do Silício. E se você se interessa por entender mais sobre essas empresas e também o que fez alguma delas quebrarem, assiste esse vídeo que eu coloquei aqui no card para você entender um pouco mais sobre essas empresas. Agora, pensando nas empresas que são consideradas mais avançadas atualmente, também temos várias delas que fazem parte lá do Vale do Silício. Então, a Apple, por exemplo, ela foi criada lá no Vale do Silício. Nós também temos a sede do Facebook, que foi lá, o Google, a Amazon, a Samsung, Netflix, a Uber também, a NVIDIA, que é uma empresa muito importante, principalmente para chips de inteligência artificial e também para robôs. Então, tem essa empresa que vem se destacando bastante atualmente. A Microsoft, o Twitter, que atualmente é o X, e a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Mas o Vale do Silício, para crescer tanto, ele precisa de investimento. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a economia do Vale do Silício. Então, é muito importante você entender que o Vale do Silício ele recebe muito investimento. Por ser uma região que as pessoas acreditam que vão crescer grandes empresas de lá. E nessa região, porque várias empresas se tornaram tão grandes. Então, a gente tem principalmente o capital de risco, ou também chamado de venture capital, que são investidores que eles investiram nas empresas de tecnologia. Então, eles tiveram esse risco, assim, investir. Então, eles ofereceram orientação estratégica, expertise e também contato com outras pessoas da indústria, para essas pessoas das empresas, das donas das empresas, em troca de receber ações dessa empresa. Então, eles deram conhecimento para essas pessoas, deram contato com outras empresas do setor, outros contatos importantes para esses CEOs, esses fundadores conseguirem crescer e, ao mesmo tempo, eles ganham uma parte das ações da empresa. Então, isso acontece muito nessas empresas de tecnologia lá no Vale do Silício. Então, é um importante tipo de investimento que acontece nas empresas da região. E também lá no Vale do Silício tem muitos turistas, muitas pessoas que querem conhecer a região, principalmente para estudar, muitos estudantes que querem estudar na Stanford, na Berkeley, e estar próximo de empresas tão inovadoras, tão grandes.
E também tem as pessoas que querem visitar, né? Conhecer a sede do Google, a sede do Facebook. Então é uma região que recebe muitos turistas e estrangeiros também. E o Vale do Silício tem um lema muito importante. Mas antes de você conhecer esse lema lá dos empreendedores do Vale do Silício, não se esqueça de curtir esse vídeo se você está gostando e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos e informações de tecnologia, startups, big techs e empreendedorismo. Então, um lema muito importante no Vale do Silício se chama Fail Fast, Learn Faster. Significa fale rápido e aprenda mais rápido ainda. Então, eles têm esse lema para dizer que é importante você falhar, você ter falhas durante o processo. Com essas falhas, você consegue aprender algo. Então, eles têm esse lema e é algo que mostra bastante o empreendedorismo também da região. E uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é sobre um livro que eu li chamado Comece pelo Porquê e como isso é importante também para a gente entender essas empresas. Muitas das empresas do Vale do Silício, como a Apple, por exemplo, elas têm um grande propósito por trás de toda a empresa. Elas não são baseadas somente no que elas fazem e como que elas fazem os produtos da Apple. Elas também pensam no propósito por trás da empresa. E quando uma empresa tem esse propósito, isso ajuda ela a crescer e a chamar mais clientes, porque os clientes que vão comprar da Apple têm o mesmo propósito que ela. Então, é muito importante a gente perceber isso, como as empresas no Vale do Silício que cresceram sempre têm um propósito por trás delas. Qual será o futuro do Vale do Silício? Eu acredito que seja a inteligência artificial, né, que vem crescendo bastante, principalmente alguns outros tipos de inteligência artificial que vão sendo criadas. Então, já existe a inteligência artificial generativa, mas muito se fala que ainda vai existir a inteligência artificial geral e a superinteligência artificial. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal sobre o tema. Além da inteligência artificial, acredito que vai ter muito sobre o metaverso, que também já está sendo muito produzido e falado, que seria a realidade virtual e a realidade aumentada. E também os robôs humanoides e os robotáxis, que são uma forma de pegar transporte sem a necessidade de um motorista. Mas será que esse Vale do Silício ainda é muito importante, é tão importante quanto era antigamente? Eu não sei dizer a resposta ao certo, mas acredito que ele tem uma certa importância ainda, por conta das grandes empresas que estão localizadas lá. Mas algumas empresas já estão saindo do Vale do Silício, indo para outras regiões, como é o caso da Tesla, do Elon Musk, que saiu do Vale do Silício e foi lá para o Texas. Isso que dá para perceber, que algumas empresas estão saindo do local por conta do alto custo de vida e também existem outros polos de inovação ao redor do mundo, que é importante a gente destacar, que não existe só nos Estados Unidos, existem outros países que têm alguns polos de inovação, e são esses polos que eu vou citar agora para você conhecer um pouquinho sobre eles. Ao redor do mundo nós temos o Silicon Valley, localizado em Israel, também temos na China, Shenzhen, e no Brasil nós temos 2 polos de inovação considerados mais tecnológicos, que são em Florianópolis e em Campinas. E se inscreva no canal para ter mais conteúdos de tecnologia. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo qual momento do vídeo você mais gostou e mais achou interessante. Esses são alguns vídeos do canal que você deve gostar. Eu te vejo no próximo vídeo então. Tchau, tchau!